Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Eu sou o professor Emerson Castro e hoje estou aqui para falar mais um pouco sobre o Estatuto dos Militares, que é voltado para os concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do glorioso estado do Rio Grande do Norte. Hoje estamos aqui com a nossa aula de número 10. É a nossa penúltima aula dessa série gratuita que a Loja do Concurseiro está proporcionando para você. Se você, por um acaso, ainda não curtiu as nossas aulas, ainda não visualizou, observe lá que nós temos outras 9 aulas só de estatuto, e teremos mais uma para poder finalizar, que será a aula 11 dessa série de aulas gratuitas que a Loja do Concurseiro possibilitou para você. Se você ainda também não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve logo, já dá aquele comentário, aquela sugestão, já dá aquele like nas aulas que você gostar, tá certo? E mais ainda, você que ainda está na dúvida, será que compra ou não compra o nosso curso completo? A hora é agora, está chegando cada vez mais perto da prova e aí muitas dúvidas vão surgindo. Alguns alunos têm mandado e-mail para nós, nos procurando até no Facebook também, questionando se ainda podem comprar o curso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte, bem como para a Polícia Militar do Piauí também, que a Loja do Concurseiro está preparando. Pode, meus amigos? Pode sim. Você pode comprar o curso completo, você pode comprar nossas maratonas no tempo em que você quiser. Eu estou há 2 semanas da prova, posso fazer a compra? Pode, tá certo? A gente aconselha que seja com mais antecedência, principalmente os cursos completos. Por quê? Porque aí você vai conseguir aproveitar mais, você vai conseguir assistir mais videoaulas, tá certo? Beleza, então vem comigo agora para a aula 10. Nós vamos falar dos artigos 106 ao 121, começando pelo título 4 das disposições diversas, no capítulo 2, onde fala do desligamento ou exclusão do serviço ativo. Na seção 3, da demissão, da perda do posto e da declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato. Vamos lá, então. Bem, então vamos lá, pessoal, para o artigo 106, A demissão da PM é aplicada exclusivamente aos oficiais efetuados. Presta bem atenção. Quando nós falarmos em demissão, a gente pensa em oficiais, tá certo? Somente oficial é que é demitido. Nós já falamos, por exemplo, em alguns momentos sobre exclusão a bem da disciplina. Aí seria para quem? Aspirantes e praças com estabilidade assegurada, que passa pelo conselho de disciplina, que vai para o comandante geral, essa coisa toda, certo? Porém, quando se falar em demissão, só se pode pensar em oficiais. Somente oficial é demitido, ou a pedido ou ex officio. Você já sabe quais são as duas situações. A pedido é o interesse do oficial, ex officio é o interesse da administração, da organização policial militar, A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Então, quais são as condições? Primeiramente, tem que fazer o requerimento, mas vejam que tem condições. Observe lá. Sem indenização aos cofres públicos quando contar mais de 5 anos de oficialato. Então, o Estado, ele investe naquele cidadão para se tornar um policial, para se tornar um oficial. São anos de preparação. O investimento para se formar um oficial é alto. Então, é injusto com o Estado que esse cidadão saia da corporação antes de 5 anos, Então, ele pode fazer o requerimento dele, não precisa indenizar desde que ele tenha mais de 5 anos de oficial, tá? E com indenização das despesas feitas pelo Estado, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Então, veja, menos de 5 anos, aquele oficial tem que indenizar. Vai ser feito o cálculo das despesas que foram gastas com ele, ele vai ter que indenizar. Mais de 5 anos, não precisa ter indenização, tá? Muitos alunos, às vezes, levam isso daqui muito para a prática. Porque eu conheço alguém que já serviu, que já fez e não teve que indenizar, e etc. Pessoal, a gente tem que se preparar aqui para provar. A prova diz isso. Se na prática o camarada saiu antes de completar 5 anos
e não teve que indenizar por algum motivo, por alguma decisão judicial, por alguma decisão administrativa, não importa. Para a tua prova, o que importa é o que está escrito aqui, pessoal, tá? A gente às vezes tem que parar de pensar um pouco na prática. A prova é teoria, é o que está escrito no estatuto, tá ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. No caso de oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses, ou inferior ou igual a 18 meses, né? Então, se ele tiver feito um curso de 6 meses a 18 meses, por conta do Estado, e não tendo decorrido mais de 3 anos do seu término, a demissão só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes ao respectivo curso ou estágio, acrescidas, se for o caso, das previstas no inciso 2 desse artigo e das diferenças de vencimentos. Qual era o inciso 2? Aquele que o oficial tem menos de 5 anos e aí tem que indenizar os cofres públicos com relação à sua formação, tá? Então veja bem, o oficial, se ele fizer um curso ou estágio que dure entre 6 meses e 18 meses, pago pelo Estado, ele não pode sair, uma espécie de fidelidade por 3 anos, tá? Por 3 anos. Se ele tiver mais de 3 anos desse término, aí ele pode pedir a demissão dele. Só não pode pedir antes de sair, porque se ele pedir, na verdade até pode, só que se ele pedir antes dos 3 anos, ele vai ter que indenizar todas as despesas. Emerson, o cara entrou como oficial hoje, 2 meses depois, foi chamado para fazer um curso de 1 ano. 1 ano pago pelo Estado. Pum! Ou seja, ele terminou aquele curso, ele ainda tem 1 ano e meio, 2 anos de polícia. Ele quer ser demitido, presta atenção. Ele está sujeito a arcar com 2 indenizações. Uma, ele não tem ainda os 5 anos de oficial, então ele tem que indenizar despesas que foram gastas com ele para a preparação dele e para a formação. E outra, não tem ainda 3 anos que ele terminou esse curso que eu citei no meu exemplo de 1 ano. Então ele vai ter que indenizar todas as despesas correspondentes a esse curso ou estágio, certo? Então elas são cumulativas. Eu estou numa situação, não posso entrar na outra. Não, elas são cumulativas, tá? Tanto que ele fala acrescidas, se for o caso, das previstas no inciso 2, ok? No caso de oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração superior a 18 meses por conta do Estado, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior se ainda não decorridos mais de 5 anos de seu término. Então, se o curso durar mais de 18 meses, ele tem que... O contrato de fidelidade, digamos assim, é de 5 anos. De 6 meses a 18 meses, fidelidade de 3 anos. Emerson, menos de 6 meses, a lei não fala, tá? Essa lei não fala com relação a menos de 6 meses, ou seja, dá a entender que não precisa indenizar, a qualquer momento pode pedir a demissão, tá? Mas fez um curso ou estágio de 6 meses a 18 meses, fidelidade, digamos assim, de 3 anos. Se tiver pedido demissão nesse período, vai ter que indenizar, tá? Se o curso for superior a 18 meses, né? O curso ou estágio for superior a 18 meses, o contrato de fidelidade seria de 5 anos. Antes disso, terá que indenizar também, ok? O oficial demissionário a pedido, ou seja, aquele que pediu a demissão, será transferido para a reserva no posto que tinha no serviço ativo. Então, se ele era primeiro-tenente, ele vai ser transferido para a reserva como primeiro-tenente, sem direito a qualquer remuneração. Você pediu a demissão, você não tem direito a receber nada. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência de casos complicados, né, pessoal? Estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio ou em caso de mobilização, né? Geralmente essas situações são as situações complexas onde, por exemplo, quando nós falamos das licenças, né? O camarada que está na licença especial, licença para tratar de interesse particular, também pode ter esse direito suspenso nesses casos aí. O oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira, exemplo, diretor de transportes do Estado do Rio Grande do Norte,
e cuja função não lhe seja de magistério, não é de magistério, o exemplo que eu estou dando é diretor de transportes do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, será imediatamente, mediante demissão ex officio, por esse motivo, transferido para a reserva, sem direito à remuneração, na qual ingressará com o posto que possuía na ativa. Então, empossado em cargo público, até falei diretor de transporte, desde que esse cargo fosse um cargo de concurso, né? Na verdade, esse cargo que a gente falou agora é um cargo em comissão. Então, vou dar outro exemplo. Por exemplo, ele passou no concurso para vistoriador do Detran do Rio Grande do Norte, né? Vistoriador do Detran do Rio Grande do Norte. Aí sim, é um cargo público, ele vai tomar posse nesse cargo público, não é de magistério e é estranha a carreira dele de policial. Então, nesse caso, sim, ele vai ser imediatamente ter a sua demissão ex officio. Naquele outro exemplo que eu falei, diretor de transportes, né, do Estado do Rio Grande do Norte, não, porque aí seria um cargo comissionado, aí tem aquela questão da agregação, tal. Beleza? Tranquilo, só para a gente não confundir esse detalhe aqui. Aqui, empossado em cargo público. Passou no concurso, por exemplo, para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. É um cargo que é público, é estranha a carreira de policial e não é da função de magistério. Então, ele vai ser demitido ex officio, ok? 110. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do TJ em decorrência de julgamento a que tenha sido submetido. Você lembra que o oficial ele passa pelo Conselho de Justificação, né? E ali os autos serão enviados para o Tribunal de Justiça, que dará a martelada final. O oficial declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda do posto e patente, só poderá readquirir a situação policial militar anterior por outra sentença do tribunal acima mencionado e nas condições nela estabelecidas. Veja bem, imaginemos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tenha demitido, tenha declarado aquele camarada indigno, tenha executado uma pena para ele de perda do posto e da patente. Ele só poderá voltar se aquele mesmo tribunal for quem der uma decisão favorável a ele. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça deu a martelada dizendo isso. Ele vai lá, vai fazer aquele recurso, advogado, aquele negócio todo para o TJ. E o Tribunal de Justiça vai avaliar e vai verificar se tem ou não procedência. Se o Tribunal de Justiça avaliar que tem procedência, vai fazer com que ele volte. Mas somente quem? Só o Tribunal de Justiça. É só você lembrar. Quem tirou não foi o Tribunal de Justiça? Quem tirou, entre aspas, quem deu a decisão para ele sair, então quem traz de volta também é o mesmo camarada, o mesmo Tribunal de Justiça, ok? 111. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo por julgamento do Tribunal de Justiça do Estado, o oficial que for condenado por tribunal civil ou militar a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Então é prisão, né? Prisão, pena restritiva de liberdade individual. O oficial que for condenado à prisão por mais de 2 anos em decorrência de sentença condenatória passada em julgado, ou seja, transitado em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso. Então ele fica sujeito, nesse caso, à declaração de indignidade para o oficialato. E aí vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça do Estado. Também aquele que for condenado por sentença transitada em julgado, por crime para o qual o CPM comina essas penas acessórias e por crime previsto na legislação concernente à segurança nacional. No Código Penal Militar tem lá perda do posto da patente, indignidade, tal. Feito isso, ele vai ser julgado também pelo Tribunal de Justiça, que pode fazê-lo com que venha a ser demitido. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam um julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado, né? Passou pelo conselho de justificação, foi considerado culpável, vai para o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Justiça vai dar a martelada final. Tiver perdido a nacionalidade brasileira, então o oficial
que tiver perdido a nacionalidade brasileira vai também para o julgamento do Tribunal de Justiça, com o objetivo de ser ou não demitido. Você sabe que para ser oficial tem que ser brasileiro, seja naturalizado ou seja nato. É isso que diz a nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, é a nossa lei maior. Não interessa que outros dispositivos legais falem. Na Constituição Federal fala em brasileiro nato para oficial das Forças Armadas. Aí beleza, tá? Aí beleza. No meu caso, eu fui oficial, por exemplo, do Exército Brasileiro, mas eu sou um brasileiro nato. Se eu fosse um brasileiro naturalizado, eu não poderia ter sido oficial do Exército Brasileiro, por exemplo. Mas nos estados, não. Tem que ser brasileiro. Mas, então, naturalizado pode, por exemplo, perder a nacionalidade brasileira? Pode, em determinados casos, na Constituição Federal, há essa previsão legal da perda da nacionalidade brasileira. E aí, com isso, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, a fim de quê, pessoal? De poder ser demitido. Vamos falar agora do licenciamento aqui na seção 4. O licenciamento do serviço ativo aplicado somente às praças. Veja só, quando nós falamos em demissão, era somente aos oficiais. Quando a gente fala em licenciamento do serviço ativo, a gente só fala em praças. Efetua-se a pedido ou ex officio, mesma coisa, a gente já falou sobre isso. O licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço. A quem? A praça engajada ou reengajada, que conte no mínimo a metade do tempo de serviço que se obrigou a prestar, tá certo? Que se obrigou a prestar. Isso aqui, pessoal, é mais no sentido das Forças Armadas mesmo, que tem a questão do engajamento, reengajamento e tem o tempo de serviço obrigatório, tá certo? A praça que, sendo reservista de Força Armada, tenha prestado pelo menos 2/3 do tempo de serviço policial militar inicial, fixado no regulamento próprio. Praça com estabilidade assegurada. Então, a praça com estabilidade assegurada, quantos anos são? 10 anos. Então, a praça que tiver 10 anos, ou seja, que já tiver com a estabilidade assegurada, pode ter concedido o seu licenciamento a pedido. O licenciamento ex officio será feito na forma da lei específica, por conclusão do tempo de serviço, por conveniência do serviço e a bem da disciplina. Conclusão do tempo de serviço também tem muito a ver com as Forças Armadas, que tem o serviço militar obrigatório. Completou aquele tempo obrigatório, tchau, é o licenciamento ex officio. Por conveniência do serviço, né? Ou a bem da disciplina. O PM licenciado não tem direito a qualquer remuneração. Presta atenção. Se for licenciado, seja a pedido ou ex officio, não tem direito a nenhuma remuneração. E terá sua situação militar definida pela lei do serviço militar. O licenciamento ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção previsto na lei do serviço militar. Aqui, meus amigos, está escrito assim no estatuto, mas a gente entende que isso aí é um erro do legislador. E na maioria dos estatutos tem esse erro. Por quê? Porque muitos legisladores acabaram copiando dos locais onde já existiam, dando aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V e só ajustando. Aqui deveria ser, no nosso entendimento, o licenciado. O licenciado ex officio a bem da disciplina, ou seja, aquele militar, aquela praça que foi licenciada ex officio a bem da disciplina, receberá o certificado de isenção previsto na lei do serviço militar. E não o licenciamento ex officio, não tem cabimento, tá certo? Deveria ser o licenciado, certo? 113. O aspirante oficial PM e as demais praças empossadas em cargo público permanente estranho à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex officio sem remuneração e terão a sua situação militar definida pela LSM, Lei do Serviço Militar. Bem parecido com o do oficial. Lembra do exemplo que eu dei do oficial ainda há pouco? Que ele foi aprovado no concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte? É um cargo que é
público, tá certo? É estranho à carreira policial e que não é de magistério. Só que para o oficial ele era imediatamente demitido. E aqui ele é imediatamente licenciado ex officio. Por quê? Porque para a praça não há o que se pensar em demissão. O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, mobilização. Mesma situação da demissão a pedido. Exclusão da praça a bem da disciplina. Em algumas aulas anteriores, quando nós falamos, por exemplo, de conselho de disciplina, nós citamos a exclusão da praça a bem da disciplina, mas agora a gente vai falar especificamente desse ponto, tá? A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio, tá? Então, veja, exclusão a bem da disciplina não existe a pedido. Quando nós falamos em licenciamento do serviço ativo, a gente pensou em a pedido e pensou também no ex officio. Aqui não. Quando a gente pensa em exclusão a bem da disciplina, a gente só pode pensar em ex officio. Ninguém quer ser excluído a bem da disciplina, porque inclusive perde alguns direitos previstos na lei do serviço militar. Ao aspirante oficial PM ou às praças com estabilidade assegurada. Então, exclusão a bem da disciplina é para os aspirantes oficial e para as praças com estabilidade assegurada. Quando nós falamos em licenciamento no serviço ativo ainda há pouco, a gente falava somente em praças. Ou seja, podia ser inclusive para praças sem estabilidade assegurada. Porém, a exclusão a bem da disciplina é somente para os aspirantes e para praças com estabilidade assegurada. Porque a exclusão a bem da disciplina é um processo mais longo, né? Sobre os quais houver pronunciada tal sentença, o Conselho Permanente de Justiça, por haverem sido condenados em sentença transitada em julgado por aquele Conselho, ou por tribunal civil, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação concernente à segurança nacional. Lembra da demissão ex officio para os oficiais? Não era mais ou menos isso aqui também? Prisão superior a 2 anos, tá? Sobre as quais houver pronunciado tal sentença, o Conselho Permanente de Justiça, por haverem perdido a nacionalidade brasileira, mesma coisa. Para ser praça, pode ser brasileiro nato? Pode. Pode ser brasileiro naturalizado? Pode. Mas caso esse brasileiro naturalizado, por exemplo, perca a nacionalidade brasileira, ele pode ser sentenciado pelo Conselho Permanente de Justiça com a punição de exclusão a bem da disciplina. Que incidirem nos casos que motivam o julgamento pelo CD, Conselho de Disciplina, previsto no artigo 48, e neste forem considerados culpados. No artigo 48 fala lá que a praça com estabilidade assegurada e os aspirantes oficiais que foram considerados presumivelmente incapazes de permanecer no cargo deverão passar pelo Conselho de Disciplina. Parágrafo único. Aspirante ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial militar anterior, nas quais condições? Lembra? Fazendo um paralelo, o oficial que tinha essa condição de demissão, ele só poderia voltar por quem? Por uma decisão do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça foi quem o levou para fora, entre aspas, foi quem deu a decisão, então só ele pode trazê-lo de volta. Aqui é parecido. Por outra sentença do CPJ, e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão for consequência de sentença daquele conselho. Ou seja, quem tirou é quem traz de volta. Quem foi que deu a sentença? Foi o CPJ? Foi, então ele pode trazer de volta. Por decisão do comandante geral, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em conselho de disciplina. Tu lembras da aula de conselho de disciplina? O conselho de disciplina considerava, por exemplo, culpado aquela praça e ele jogava para cima. Para cima era para a mão de quem? Para a mão do comandante geral. Quem dava a martelada final? Comandante geral. Para o oficial, vai para o Conselho de Justificação, que vai bater em quem? No Tribunal de Justiça. Por isso que o Tribunal de Justiça leva para fora e traz de volta. Aqui não. Quem traz de volta é quem? O comandante geral, porque ele que manda embora também. Manda entre aspas, tá certo? Então, se foi o CPJ que deu a sentença da exclusão a bem da disciplina, ele pode trazer de volta. Se for o comandante geral, só ele pode trazer de volta. Quem tirou, quem deu a sentença final daquela situação, pode trazer de volta.
É isso que está escrito aí. 116. É da competência do comandante-geral da PM o ato de exclusão a bem da disciplina do aspirante oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada. Quase tudo que é relacionado a aspirante e a praça, você lembra de comandante-geral, tá? Então, mais uma vez, é a competência do comandante-geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da disciplina, tanto dos aspirantes quanto das praças com estabilidade assegurada, que você lembra que são as praças que têm 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. 117. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico, ou seja, não pode mais dizer que eu sou o terceiro sargento, não é nada. Perdeu o grau hierárquico, perdeu a graduação. E não isenta da indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual ou a terceiros. Cometeu alguma situação lá que está, por exemplo, quebrou uma impressora por vontade própria, por negligência, um computador, né, alguma coisa do tipo. Tem que ressarcir? Tem que ressarcir a fazenda estadual ou terceiros. E também não isenta de pensão decorrente de sentença judicial. Imaginemos que o terceiro sargento Joãozinho esteja pagando pensão judicial para sua ex-mulher ou para seus filhos. Se ele for excluído a bem da disciplina pelo estatuto, ele vai ter que continuar pagando. Emerson, mas é injusto na Constituição, porque não sei o que e tal. Se ele entrar com advogado, eu sei que ele vai acabar tendo, no mínimo, reduzido esse valor e etc. Mas aqui a gente tem que pensar no estatuto, mais uma vez. Se prenda ao que está escrito aqui. A tua prova, quando falar de estatuto, é isso aqui. Então, não está isento de pagar a fazenda estadual, a terceiros, nem pensão decorrente de sentença judicial. Foi excluído a bem da disciplina, é mais ou menos assim o entendimento do estatuto. Você que buscou, você que procurou. Então, não me venha agora querer se safar dessas indenizações, desse pagamento de pensão aqui. Porque, meus amigos, para o camarada ser excluído a bem da disciplina, ele tem que fazer muita bobagem, muita tolice ao longo da sua carreira militar. Porque realmente é uma situação que só ocorre quando o policial militar, quando o bombeiro militar faz muita bobagem ao longo da sua carreira. A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração, bem como lá o camarada lá que foi licenciado do serviço ativo, bem como o demissionário lá, o oficial. Ou indenização em sua situação militar será definida pela LSM, Lei do Serviço Militar. Vamos falar um pouco agora sobre a deserção. A deserção do PM acarreta uma interrupção do serviço policial militar com a consequente demissão ex officio para o oficial ou exclusão do serviço ativo para a praça. Bem claro, demissão ex officio para quem? Oficial, claro. E para a praça, exclusão do serviço ativo. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo. Tu lembras que quando o camarada é considerado desertor, ele vai ser posto em agregação, né? E aí, se passar 1 ano, somando as ideias, se passar 1 ano desse procedimento da agregação, ele vai ser demitido do seu oficial e excluído do serviço ativo se for praça. Algo nesse aspecto falamos também na aula sobre agregação. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. É a diferença que nós temos entre o que já tem estabilidade e o que não tem. O que não tem estabilidade, ou seja, que tem menos de 10 anos de efetivo serviço, vai ser automaticamente excluída no momento em que for considerada desertora. Veja que quem já tem estabilidade se espera ainda por 1 ano para que ele seja capturado ou para que ele se apresente voluntariamente antes desse prazo de 1 ano aí. Já para a praça sem estabilidade não tem essa moleza, não tem essa benesse. Ele é automaticamente excluído, né, do serviço ativo. O PM desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Falamos sobre isso em determinado momento também na aula de agregação. A reinclusão em definitivo do PM
de que trata o parágrafo anterior dependerá do Conselho de Justiça. Emerson, mas o camarada não foi agregado, ele pode ser reincluído em definitivo? Pode. Mesmo ele tendo sido desertor, pode, meus amigos. Ele pode ter sofrido, ele pode ter passado por um desastre aéreo, por um naufrágio, ele pode ter ficado perdido numa mata em um determinado momento, e aí ele ficou desertor, não porque ele quis, e sim pelas condições que apareceram para a vida dele. Então esse Conselho de Justiça pode sim definir que ele faz jus a voltar a ser reincluído definitivamente às fileiras da Polícia Militar. Do falecimento e do extravio. O falecimento do policial militar da ativa acarreta a interrupção do serviço policial militar, com o consequente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data de ocorrência do óbito. É óbvio, né? O extravio do policial militar da ativa acarreta a interrupção do serviço policial militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Falamos já sobre extravio, desaparecido, desertor, falecimento. O desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Veja que no caso lá da deserção, se espera 1 ano, né, para aquele pessoal da estabilidade assegurada. Aqui, o desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação, devido ao extravio. Olha aqui o caso que eu falei, ó. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do PM da ativa é considerado como falecimento para fins deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Então o camarada teve um acidente aéreo e tinha um policial militar lá do Rio Grande do Norte nesse avião. Então cessaram as buscas, as autoridades dizem que não tem mais chance de ter alguém vivo, então esse camarada vai ser considerado como falecido. Mas se esse cara de repente apareceu em um determinado momento depois, aí ele pode ser reincluído? Pode ser reincluído, vai passar pelo Conselho de Justiça, tal e coisa, e vai voltar, beleza? O reaparecimento do PM extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço ativo, tá aí o caso, resulta em sua reinclusão e nova agregação. Veja, o camarada tinha sido considerado extraviado, foi posto em agregação, mas lá naquele desastre aéreo acabaram as buscas e tal, ele virou falecido. Ou seja, se ele faleceu, oficialmente ele foi desligado do serviço ativo. Porém, ele apareceu em determinado dia. Então, ó, o reaparecimento dele resulta na sua reinclusão. Obviamente, como não estavam esperando por ele, ele vai ser posto em agregação. E aí vai ser apurada as causas que deram origem ao seu afastamento, para verificar se realmente ele ficou desaparecido, se ele ficou dado como falecido esse tempo todo porque ele quis ou porque as condições favoreceram com que ele ficasse desaparecido esse tempo todo. De repente, o policial militar pode ter ficado em casa, vou aproveitar e vou dar uma de João sem braço, como a gente chama no meio militar, e vou ficar por aqui, né, sumido e tal, todo mundo pensa que eu morri realmente. Aí será tratamento diferenciado com base no Conselho de Justiça, tá certo? Mas ele vai ser reincluído, vai ser posto em agregação, né? Vai se tornar um agregado e vai ser apurado as causas, tá certo? O PM reaparecido será submetido a Conselho de Justificação ou a Conselho de Disciplina. Você já sabe a diferença. Conselho de Justificação, se for um oficial que estiver nessa situação. Conselho de Disciplina, se for praça com estabilidade assegurada ou aspirante. Por decisão do comandante-geral da Polícia Militar, se assim for julgado necessário. E aí, meus amigos, agora vamos para os nossos exercícios de fixação, para que a gente possa fechar essa nossa videoaula. Antes disso, relembrando mais um pouquinho sobre o nosso curso online completo. Você que ainda não comprou, você que ainda está perdendo tempo, bacana, está nos assistindo, dá aquele like nesse momento, faz aquele comentário, aquela sugestão para que a gente possa continuar crescendo, para que tanto eu, individualmente, quanto a equipe toda da Loja do Concurseiro possa crescer cada vez mais. Mas a gente te avisa o seguinte,
você está perdendo tempo se você ainda não adquiriu o nosso curso online completo. Pode adquirir ainda? Pode, meus amigos. Pode adquirir até a véspera da prova se você quiser. Mas, mais uma vez, a gente sugere que quanto mais tempo você tenha para assistir nossos vídeos, melhor. Por quê? Olha aí, meus amigos, são 323 videoaulas. É muita coisa, então corre lá, compra. Basta você acessar lojadoconcurseiro.com.br e você pode adquirir o nosso curso online completo, que engloba a teoria, exercícios simulados e a nossa famosa revisão de véspera. Para você que está se preparando, está querendo passar para a Polícia Militar, em breve nós teremos também o nosso curso online completo para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Julgue os itens de acordo com a Lei 4.630 de 76 e suas atualizações. Primeira, o oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do comandante-geral da PM em decorrência de julgamento a que tiver sido submetido. Isso aí está errado, totalmente errado, e você sabe disso, porque não é comandante-geral da Polícia Militar. É por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, no caso do Rio Grande do Norte. Certo, meus amigos? Então, veja, um detalhezinho bobo tornou a primeira questão uma errada. Mas, Emerson, na nossa prova não vai ser de certo ou errada. Eu sei, mas isso aqui pode ser uma alternativa da tua prova, tá certo? E aí complica mais ainda do que o certo ou errado, tá? 2. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante oficial PM ou às praças com estabilidade assegurada. Isso aí está perfeito. Ela é ex officio, sim, e é somente para aspirante oficial e praças com estabilidade assegurada. Está perfeito, está aqui no artigo 115 essa situação. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante, ao oficial PM, ou as praças com estabilidade assegurada. Terceira, para a gente poder fechar, o desligamento do serviço ativo será feito 1 ano após a agregação por motivo de extravio. Isso aí está errado, são 6 meses. Olha lá, artigo 120, parágrafo 1º. O desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação por motivo de extravio, tá certo? Cuidado com isso aí, tá certo? Essa questão de 1 ano é quando é a exclusão à bem da disciplina, no caso de serem praças com estabilidade assegurada e aspirantes oficial. Então, 120, parágrafo 1º. O desligamento do serviço ativo será feito 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Não há o que se discutir. Aqui fala 1 ano, então está errado. Beleza? Meus amigos, muito obrigado. Chegamos ao final da nossa 10ª aula. A nossa penúltima aula está chegando ao fim. A nossa última aula, logo em seguida, a gente vai postar aqui no YouTube também. É uma aula bem simples, bem curta. A gente espera que você tenha gostado dessa série de videoaulas até aqui. Mais uma vez, dá aquele like, sugere, comenta. E se ainda não adquiriu nosso curso completo, é você que está perdendo. Sugiro que você vá lá no nosso site e faça a compra urgente. Pode ser, inclusive, parcelado, meus amigos. Então, extremamente interessante o nosso curso completo. Vai lá, visite nosso site e adquire. Fique com Deus, bons estudos e fé na missão. Até a próxima. Tchau.